Boa noite, pessoal. Mais um Live Só Esportes no ar, o programa de número 7, agora voltando ao período noturno, né? Em junho, como vocês costumam acompanhar o programa, geralmente à noite, e em junho vocês acompanharam pela manhã, né? Também às sextas-feiras, mais às 11h30 da manhã, e hoje voltamos ao período noturno do Live Só Esportes, o horário tradicional das 8 às 9 da noite. E eu recebo hoje uma pessoa que eu conheço há muito tempo, aliás, que a cidade conhece há muito tempo, não só mas o pai dele, que a família é muito ligada à cidade, tem história com a cidade tem história com ele, e eles têm história com a cidade. Então, Tarquínio, boa noite. Boa noite, Ted, é uma satisfação estar falando com você, a gente realmente se conhece já há algum tempo, né? Há alguns anos, e isso é uma alegria poder falar contigo e falar para os teus ouvintes e para os teus espectadores. Sem dúvida. E, Fernando, eu começo te perguntando o seguinte: como é que você veio aqui para falar de uma candidatura à presidência do Santos? A eleição do Santos, para quem não sabe, vai ser em dezembro, né? Não tem condições, né? Porque essa coisa de pandemia, esse momento que o Brasil e o mundo vivem, né? Como é que vai ser alinhavado isso? Mas os candidatos começam a surgir. Eu queria saber, Esperaldo, a primeira pergunta é inevitável. Começar por essa pergunta. Como é que você se decidiu ser candidato a presidente do Santos? Você já foi presidente do Conselho, né, me lembro bem, e agora é candidato a presidente. Aliás, um caminho inverso ao do atual presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, que já foi presidente do Santos muitas vezes e agora é presidente. Então, Ted, eu já desde o ano passado, setembro, outubro do ano passado, vinha conversando com alguns amigos, antigos amigos meus de Santos e alguns de São Paulo, no sentido de procurar encontrar alternativas para o que está acontecendo no clube hoje, né? Essa situação que o clube vive, eu, como você falou, fui presidente do conselho em 2000 e 2001, e eu acompanho a política do Santos diretamente há 30 anos, porque eu sou conselheiro há 30 anos. E eu nunca vi, eu nunca senti, eu nunca vivi um momento tão triste quanto o momento em que a gente vive hoje. Quer dizer, o momento que o clube passa hoje, sem dúvida nenhuma, faz uma convocação, digamos assim, aos santistas que se sentem habilitados para participar ativamente da vida política do clube, além dos conselheiros, né? E eu, portanto, desde o ano passado, a gente já vinha conversando um pouco, não propriamente com a posição de uma candidatura. Essa posição se consolidou no começo do ano, no finalzinho de dezembro, no começo de janeiro. Então, nós passamos a nos reunir, essas pessoas passaram a se reunir e passaram a conversar e procuraram estruturar uma ideia para o clube, né? Então, mas o que nos levou a isso, o que levou à elaboração desse plano de gestão que nós estamos elaborando, dessa campanha que a gente está elaborando, sem dúvida nenhuma, foi essa triste situação em que o clube se encontra. Quer dizer, eu entendo e identifico nessa gestão a pior gestão que passou pelo clube, sem dúvida nenhuma, nos 30 últimos anos, eu não tenho a menor dúvida, e na história do clube imagino que também não, porque essa turma aí é inalcançável, assim, eles são insuperáveis, e eu vejo que as várias falhas, as várias lacunas que deixam aí na cabeça da gente, elas precisam ser esclarecidas. E elas vão ser esclarecidas na próxima gestão, quando a gente puder fazer exatamente o contrário do que foi feito, né? Então, a gente, no decorrer da nossa conversa, do seu programa, nós vamos poder discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, o que me levou a querer encampar essa ideia desses meus amigos de querer ser presidente do Santos, de me candidatar a presidente do Santos, foi a situação em que nós vivemos atualmente. Eu não sei se você tem esse hábito, Geraldo, em função seu pai, né, um grande político, professor da cidade, que infelizmente era para ter sido prefeito de Santos e o AI-5, a ditadura militar, não deixou. Você costuma se aconselhar com ele? Foi um momento em que, de repente, você conversou mentalmente, falando sobre isso também, Geraldo?
Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, eu converso com os meus antepassados, sabe, Ted? Eu costumo me dirigir ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, aos meus antepassados que já se foram, né? E eu faço isso e acabo gerando momentos de reflexão que certamente tem, por menos de participação direta que tenham esses nossos antepassados, eu acabo pensando, e isso é para isso que serve a reflexão, é para isso que serve a meditação, né? Se você se liga ao teu passado, você se liga às coisas que não estão aqui à nossa vista, e eu acredito muito nisso, e por isso, certamente, levo comigo a ideia de que o meu pai estaria, sem dúvida alguma, me apoiando nessa situação, nesse momento. Você também sabe, tem conhecimento disso, meu pai, que foi político, foi vereador, deputado, prefeito eleito e cassado, não pôde assumir a prefeitura. Ele, no Santos, foi diretor de esportes amadores e foi procurador jurídico do clube. E depois, em 78, naquela vitoriosa campanha do Rubens Quintas, o meu pai foi o presidente do conselho daquela gestão. Então, aquela gestão que teve lá os meninos da Vila, em 78, ganhando o campeonato de 78, apesar de ele ter sido finalizado em 79, o meu pai era o presidente do conselho. Então, o meu pai também sempre participou da vida do clube, da vida administrativa e da vida política do clube. Então, eu certamente vou te dizer, Ted, que me aconselho sim, me procuro ouvir o que eu imagino ele esteja falando para mim. E até antes dessa tua colocação, Esperão, você falava da gestão, né, que você considera, pelo menos nos últimos 30 anos, talvez a pior gestão desse período, a se medir também pelos pedidos de impeachment. Né? Acho que eu nunca vi uma gestão com tantos pedidos de impeachment quanto essa. E você, inclusive, foi um dos autores, um autor de um dos pedidos de impeachment. Você chegou no teu caso, isso também digamos, não te agradou essa coisa de não ter seguido adiante, a coisa não foi adiante, a coisa já surgiu um outro pedido agora que também não foi, os conselheiros não abriram, né, o processo de impeachment em razão de outros motivos, enfim. Mas isso te decepcionou um pouco também, Fernando? Você diz em relação ao resultado da Assembleia que manteve o Pérez na posição de presidente, é isso? Exatamente. Não, assim, eu acho o seguinte, eu acho que ali o eleitor, ele sabe ele imagina saber o que deve fazer. O fato é que ali talvez tenha havido pouca informação durante o período entre a aprovação pelo Conselho do pedido de impeachment. Eu realmente, como você falou, fui autor de um dos dois pedidos, dos pedidos de impeachment. Agora, o eleitor, o associado, ele foi conduzido de uma determinada maneira, quer dizer, campanha feita pelo Pérez, uma campanha não feita pela oposição ao Pérez, porque, veja, eu sou uma oposição ao Pérez, claro, porque eu acho que a gestão dele tem que ser tirada da história do clube. Nós temos que tê-la apenas como uma referência na história, nunca ter como um exemplo. Esse é um exemplo negativo, o máximo exemplo negativo possível. Agora, o eleitor, ele foi ludibriado pelo Pérez naquele momento, porque o Pérez aparece com colete à prova de balas, vê se tem cabimento uma coisa dessa, uma coisa chega a ser ridícula, mas a gente até entende, ele na campanha ele se apresentou como bom velhinho, né? Ele falou, eu tenho 71 anos, e aí eu quero isso, é a minha chance, é a oportunidade da minha vida. Então, a oportunidade da vida dele foi levar o Santos quase à beira do abismo. E é isso que eu já advertia naquele momento, porque quando ele era sócio de uma empresa que cuidava de jogadores, de interesse de jogadores, é óbvio que isso é incompatível com a presidência. Então, esse foi o motivo da apresentação daquele pedido. Então, o que acontece, Ted, é que não tem sentido que o associado, o torcedor, entenda que essa gestão é uma gestão boa. Não é uma gestão boa. Nós temos aí dezenas de casos que mostram a falta de responsabilidade administrativa, que eu também não sei se é incapacidade administrativa. Eu fico imaginando isso, porque não é possível
que o Santos tenha tido, no ano passado, 440 milhões de dívidas, 446 milhões de dívidas, abateu 6 milhões. Então, nós temos, para 2019, 440 milhões de dívidas. Esse ano, nós vamos estourar R$500 bilhão com dívidas, o ano de 2020, se não for para bem mais de 500 milhões. O fato é que, quando a gente tem isso, eu pergunto para as pessoas com quem eu falo sobre esse assunto, é uma coisa que me deixa absolutamente indignado. Não tem cabimento o Santos ter recebido, em 2019, 210 milhões de reais em receitas extraordinárias, com a venda do Rodrigo e a venda do Bruno Henrique. A obrigação dessa diretoria era ter abatido a dívida. Eles tinham a obrigação de abater a dívida. Porque essa dívida, e aí eu vou te dar 2 exemplos, eu acho que até a gente vai desenvolver isso mais, mas eu vou te dar 2 exemplos. A questão da Doyen, havia um acordo e um pagamento, o último pagamento, que seria no ano passado, era de 5 milhões de euros. Isso daí, o não pagamento dessa dívida, gerou uma multa de 200%. 10 milhões de euros além dos 5, portanto são 15 milhões de euros. Então o Pérez, numa não canetada, porque ele dizia assim, isso não é meu, isso é do Modesto. Meu Deus do céu, então ele não podia também ter vendido o Rodrigo, e dizer que o Rodrigo, a minha obra, eu vendi o Rodrigo. Não, então ele também não pode falar isso. Por que ele não pode falar isso? Porque o Rodrigo já estava na Vila antes dele vir para cá. Ele deu sorte. A única coisa que tem é que ele deu sorte. Então, o fato é que ele, numa não canetada, ou no descumprimento de um acordo, ele gerou para o Santos 10 milhões de euros a mais de dívida. São quase 60 milhões de reais nessa brincadeira. E o que ele poderia ter feito com esse dinheiro? Que ele não pagou, né? Ele continua devendo para a Doyen. Mas o que ele deveria ter feito com esse dinheiro? Ele deveria ter pago a dívida do Hamburgo, junto ao Hamburgo, junto ao Bruges, junto ao Atlético Nacional, que são os processos que já estão colocados na FIFA e que já apontam o Santos como culpado. Então, e isso está nos impedindo hoje de contratar jogador, está nos impedindo e poderá nos impedir de sair no Campeonato Brasileiro com 0 pontos junto com os outros, porque nós poderemos perder pontos, e não satisfeita, a FIFA pode nos suspender, pode nos rebaixar e depois pode nos suspender. Então, eu fico pensando, caramba, que presidente pode fazer uma coisa dessa? Pensar na hipótese do clube ser suspenso, do clube ser rebaixado. O Santos nunca foi rebaixado. E o presidente atual está colocando está colocando o time numa situação muito insegura, totalmente insegura, né? Esmeraldo, antes de eu até continuar com as perguntas, eu vou ler alguns comentários aqui que já chegam, né? Aliás, vários comentários, perguntas. Vou colocando aqui na tela, você pode ver também. O Fernando Aquino, dá boa noite. O Senna Juliano, dá boa noite. Luiz Antônio Góes Capela, outro também que há muito tempo eu não vejo. Boa noite também. Boa noite, Capela. O Fernando Aquino, dá uma outra mensagem aqui. Esmeralda é a chance do Santos sair do buraco que o Pérez colocou. Felipe de Lena, boa noite a todos. Álvaro Pimenta, melhor para o Santos, sem dúvida. Newton, boa noite também, deu boa noite aqui para o Capela também. O Alexandre, deixa eu dar uma olhada aqui, espera só um minuto. Todo ano é a mesma coisa, sabemos tudo que está errado. Mas o que fazer, né? Ele pergunta aqui, o que fazer com usar o dinheiro da forma certa? Essa é a primeira pergunta que surge aqui. E antes de eu ler eu vou ler mais uma pergunta aqui. Luiz Guida, boa noite, Esmeralda Tarquino. Você já foi procurado por algum pré-candidato para compor a pacificação no clube? Você abriria a mão da presidência para compor uma pacificação em prol do Santos? Bom, eu vou começar respondendo para o Alexandre Maiolino. Alexandre,
basicamente, o que eu vejo como solução para isso é a responsabilidade que um dirigente deve ter como dirigente e, mais do que isso, a capacidade administrativa. Não tem, essa diretoria tem demonstrado uma total incapacidade administrativa, porque eles não têm um planejamento e eles não conseguem raciocinar logicamente. O encadeamento lógico que eles utilizam para a gestão que eles fazem é uma montanha-russa. E é uma montanha-russa daquelas que vai acabar, o final da montanha-russa é um abismo. Então, se você não parar o carro antes, você não vai ter como voltar e tentar exatamente reequilibrar as coisas. Então, quando você faz essa colocação, eu acho que você tem a gente tem diversos exemplos disso mesmo, mas como usar o dinheiro de forma certa? Na verdade, nós antes de usarmos o dinheiro de forma certa, a gente precisa ter dinheiro, porque a gente não vai ter dinheiro. Hoje, quando ele o Pérez faz essa redução salarial, estava combinando 30%, e depois vira 70%, não tinha feito o acordo antes, hoje eu não sei exatamente em que pé anda esse acordo, eu sei que tem alguma coisa de você fazer a quitação da dívida com os atletas e com os funcionários, com os atletas especialmente, se houver alguma venda de atleta para o exterior, algum dinheiro que entre desses atletas, né? Mas só que você tem, o que nós temos que fazer, na nossa campanha agora, Alexandre, nós estamos fazendo, é curioso porque a gente, é tão doido esse troço que eu nunca vi numa campanha do Santos haver uma discussão que não traga o futebol como ponto de referência. O ponto de referência hoje são as finanças, resolver o problema financeiro do clube. Então, isso é muito estranho, porque nunca aconteceu dessa forma. O Santos nunca foi um time rico, um clube rico, mas o Santos sempre teve alguma condição para pagar suas dívidas, para encaminhar algumas coisas, contratar algum jogador, fazer isso de uma forma que seja eficiente. Então, me desculpe aqui, então, eu não tenho condições, assim, eu tenho condições de te dizer, Alexandre, o seguinte: nós temos uma coisa que é assim, essa semana eu fiz uma segunda reunião com um escritório de advocacia que é especializado em reestruturação de dívida. Então, nós estamos criando uma estratégia para fazer essa reestruturação da dívida do clube. Esse é um primeiro ponto. Nós precisamos procurar os nossos credores e dizer que a administração mudou e de que a administração será feita por um pessoal absolutamente competente, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista financeiro. Então, nós temos esse compromisso. Então, quando você pergunta que todo ano é a mesma coisa, sabemos que está errado, mas como fazer o certo? É baixar a bola, é colocar os pés no chão, é colocar para a torcida, Alexandre, que do jeito que eles fizeram, o que eles estão fazendo nessa gestão, não dá para querer pensar em título, não. Dá para a gente ter um time competitivo e que, eventualmente, de acordo com uma série de fatores, poderá vir a ser um time que vai disputar os campeonatos que estiver jogando. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e tal, né? Então, nós precisamos ter consciência de que não adianta ficar imaginando uma situação caótica como a que o Santos vive, e que nós vamos ainda por cima, continuar pagando a fortuna que a gente paga para o Brian Ruiz, a fortuna que a gente paga para o Uribe, o valor que nós pagamos pelo Cueva, que vai voltar, porque o time lá, o Pachuca, devolveu, né? Então, a gente não... Como é que você faz? Você tem que ter a necessidade de trazer os jogadores, os que interessarem, que fiquem no Santos, trazer esses jogadores para uma parceria. O jogador do Santos vai ser parceiro da diretoria, vai ser parceiro do clube.
Não vai emprestar dinheiro, não, como já teve jogador que emprestou dinheiro no passado, mas vai ter a possibilidade de participar e de compreender o momento em que o clube vive. Se quiser participar como parceiro, beleza. Se não quiser participar como parceiro, aí a conversa vai continuar como se fosse patrão e empregado, né? Que é como deveria ser a relação também de jogador. Os jogadores, eles se acostumaram a ter um tratamento muito diferenciado de outros trabalhadores, de outras pessoas que trabalham e produzem nas suas áreas de trabalho como eles produzem no futebol, e a gente vai tentar encontrar meios de dizer aos jogadores que eles precisam ser nossos parceiros. Então, essa é uma coisa. Agora, a questão do dinheiro, da utilização do dinheiro, nós temos a responsabilidade, Alexandre, de fazer uma administração capaz e eficiente. A gente vai fazer isso. A minha experiência pessoal na área administrativa me leva a crer que nós temos condições de fazer isso, e as pessoas que vão compor a nossa equipe a partir de janeiro do ano que vem também têm essa condição. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, esse é um projeto que é um compromisso com o clube. Eu tenho um compromisso com o clube e o nosso projeto tem um compromisso com o clube. Você vai poder ver, Alexandre, durante a campanha, na exposição do nosso plano de gestão, quais são os nossos propósitos, qual é a diretriz que o clube vai adotar a partir de janeiro do ano que vem. Então, é isso que eu queria, em princípio, falar para você, Alexandre. Em relação à pergunta do Guida, boa noite, você já foi procurado por algum pré-candidato para compor a pacificação no clube? Você abriria a mão da presidência para compor uma participação em prol do Santos? Veja, Guida, eu não estou aqui contra o Santos, em primeiro lugar, tá certo? Quem está contra o Santos é quem está na administração atual, pelo jeito, porque não é possível, repito, não é possível que a gente tenha aqui um presidente que trabalha tanto contra o Santos quanto o José Carlos Pérez. Então, é assim, eu já fui procurado, sim, já conversei com algumas pessoas, continuo conversando com outras. Como você sabe, a minha origem, ela está na política, né, quer dizer, a minha família, eu mesmo. Então, eu tenho comigo que a conversa, que o entendimento, ele é sempre possível e é sempre necessário. Agora, eu vejo o seguinte... As duas últimas, e eu não estou dizendo com isso que eu sou contra esse processo de união, de pacificação, ou qualquer coisa que o valha. O que eu estou dizendo é o seguinte, a forma que ele é proposto é que está errada. O que eu ouço sempre é que nós precisamos nos unir para derrotar o Pérez. Eu não vejo possibilidade, a não ser que haja alguma irregularidade no processo eleitoral, eu não vejo possibilidade de que o associado do Santos vote no Pérez, para que ele ganhe a eleição. Realmente eu não vejo essa possibilidade. Se houver essa possibilidade é porque tem algum erro. Então, veja, nós temos dois exemplos, na gestão do Pérez e na gestão do Modesto, nós temos dois exemplos de conciliações, ou de pacificações, ou de composições que não deram certo. Não duraram 6 meses, tanto uma gestão quanto a outra. Então, os comitês de gestão foram sendo desfeitos, né? A diferença que eu posso colocar para você, Guida, é o seguinte, nós temos... O Santos Futebol Clube não é a prefeitura, não é o governo do Estado, não é a presidência da República. É um clube de futebol. Não tem partido num clube de futebol. Quando você tem uma possibilidade de união, uma possibilidade de unidade, de composição na política geral, na política oficial, você consegue estabelecer padrões diferentes, em que o projeto de poder de um determinado partido tem por objetivo ganhar a eleição e ficar no poder, permanecer no poder no tempo que for possível, certo? No caso do Santos, são interesses muito específicos, são grupos, são diversos grupos. Por isso que me perguntam, mas quem é que te apoia? Várias pessoas me apoiam, muitos sócios me apoiam, alguns conselheiros me apoiam. Então, e me apoiam porque me conhecem, porque conhecem a minha vida profissional e porque conhecem a minha capacidade de administrar e porque, sobretudo, conhecem o meu amor pelo clube. O meu amor pelo clube não vem de agora.
Eu nasci, no dia em que eu nasci, o meu pai me colocou no Santos, me inscreveu no Santos, antes do registro civil. Eu talvez seja realmente um dos mais antigos associados do clube, né, vivo. Então, essa eu vejo isso como uma excepcional qualidade. Então, em relação à pacificação, a essa pacificação, a pacificação não pode ser para derrotar o Pérez. O objetivo nunca poderia ser derrotar uma pessoa. O que você pode querer ganhar é de acordo com as suas ideias, com o seu projeto. E é isso que eu quero colocar. Quando a gente hoje está preocupado, ou quando há pessoas preocupadas em fazer uma pacificação, em fazer uma união, essas pessoas estão deixando de discutir o clube. O que se transforma numa coisa muito esquisita, porque dá um caráter personalista muito grande, porque você só está discutindo a conciliação, a pacificação, de forma a fazer uma composição que leve a uma vitória. Mas estão esquecendo do clube, estão esquecendo do planejamento do clube. A minha campanha está distribuída, está setorizada de forma bem clara na área de finanças e administração, na área dos esportes e na área de marketing. Então, nós saberemos apresentar para o eleitor o que nós queremos para o Santos. E isso não está sendo discutido. Agora, o que me parece mais importante nesse momento é dizer para vocês o seguinte: nós temos uma situação no clube realmente de fracionamento. Nós temos uma fragmentação no clube. O que me leva a crer que o papel principal do próximo presidente será o de reconciliar o clube. Além de administrar, ele terá essa obrigação, a de reconciliar o clube. É de trabalhar junto com o conselho, é de respeitar o conselho, é de saber qual é o papel, até onde vai o papel da diretoria e a partir de onde vai o papel do conselho, coisa que o José Carlos Pérez em nenhum momento desses 2 anos e meio de gestão fez. Ele sempre desrespeitou o conselho do clube, tentou jogar o conselho do clube contra os associados e contra a torcida, o que é uma coisa irresponsável, mais uma demonstração da responsabilidade dele. Então, hoje, o que me chama a atenção é a possibilidade de, sendo eleito presidente do Santos, promover, até o que for possível, é claro, uma reconciliação interna no clube. É trabalhar com o conselho, é propor um planejamento estratégico de médio prazo e de longo prazo, não uma coisa imediata. Não dá para você querer fazer assim, vamos trazer fulano de tal, Beltrano e Cicrano, e gasta uma fortuna, depois não consegue pagar, o jogador também não apresenta resultado, e aí nós vamos para o beleléu, como diria um amigo meu. Então, a gente está nessa situação. A gente tem que pensar em discutir ideias. Está se discutindo apenas nomes para derrotar o José Carlos Pérez. Nós temos que discutir, eu repito isso, nós temos que discutir ideias. A gente tem que discutir o planejamento. Eu vou apresentar durante a campanha, já agora, até o final do mês, nós devemos lançar o nosso plano de gestão. Nós vamos apresentar em conjunto um projeto financeiro, um projeto esportivo, que é um projeto super legal, eu gostaria de falar um pouco dele depois, e a gente vai mostrar que as ações de marketing que vão ser feitas vão poder fazer com que o clube ganhe um pouco de dinheiro. Porque não é possível que o clube tenha tido, acho que esse ano, menos de 3 milhões de receita com licenciamento. Nós temos que fazer muito mais do que isso. Nós temos que colocar alguém na rua para vender a marca do Santos. Nós temos que ter alguém para produzir ideias, inclusive fazendo campanhas publicitárias com agências de publicidade externas. A gente tem que buscar soluções onde as soluções estão, porque elas não estão vindo para a gente. Elas não vêm para a gente porque a diretoria não tem credibilidade. Ninguém acredita nessa diretoria. Ninguém quer investir nessa diretoria. E é isso que precisa ser alterado. Já desde agora, nas prospecções que eu tenho feito, nos contatos que eu tenho feito, para que depois nós possamos efetivamente fazer uma boa gestão no clube. Esmeraldo, até aproveitando que você falou do teu plano, né, que vai ser lançado no final do mês, também, além do plano, você já tem você é presidente, já tem um vice, já tem
outras pessoas que você já pensa em compor a tua equipe, de repente, o futuro comitê de gestão? Como é que está isso? O vice ainda não está definido, nós temos tido algumas conversas, sim, mas o vice ainda não está definido. E o comitê de gestão, é claro que eu já tenho pensado em algumas pessoas, tenho tentado equacionar isso, e isso vai ser um problema, porque tem muita gente boa trabalhando conosco na campanha, tem muita gente boa apoiando as ideias que a campanha está trazendo, então a composição do comitê de gestão vai ser deliciosamente difícil de fazer, mas vai ser bom porque o resultado a que nós chegarmos vai ser muito positivo. Tem algumas coisas que são importantes de colocar aqui. O comitê de gestão ele vai ser anunciado até a inscrição da chapa. Portanto, quem votar na nossa chapa vai votar sabendo quem é que vai ser membro do comitê de gestão. Então, já vai ter uma ideia do que é que vai poder ser feito a partir do momento em que nós tivermos o processo de transição e o processo de gestão propriamente dito. Há uma necessidade de colocar, isso eu já venho falando desde que eu saí do Conselho, quando eu me despedi do Conselho em 2001, eu fiz ali uma observação que muita gente torceu o nariz, assim, as pessoas, que é isso, de jeito nenhum, e tal, gente que, assim, quase que eu tomei uma vaia naquele momento lá no Conselho, quando eu falei que havia necessidade de que nós tivéssemos na composição do quadro de conselheiros mulheres. E aí as pessoas acharam um absurdo. Naquele momento, teve gente que realmente achou muito esquisito. Hoje, infelizmente, nós só temos 6 mulheres no Conselho. Na minha chapa, na chapa que nós estamos compondo, a ideia é de que nós cheguemos a 10% do número de conselheiros eleitos pela nossa chapa. Então, se for isso, nós vamos ter um aumento de representação, de representatividade de mulheres no Conselho, e não tenham dúvida de que haverá mulheres na administração, né? A minha ideia é uma ideia que ainda eu vou manter guardada, é de que haja uma participação efetiva de mulheres na administração, na gestão mesmo, né? Então, nós vamos fazer isso dessa forma, Ted, mas hoje o vice ainda não está definido e alguns membros do comitê de gestão eu já tenho pensado, não conversei com nenhum deles, obviamente, mas eu já tenho pensado, até porque eu tenho um conselho de campanha que precisa ser ouvido. Perfeito, eu vou ler mais algumas participações aqui, pelo menos citar os nomes, né, que é muita gente participando aqui. O Celso Pires, o Henrique, o Felipe de Helena, o Alexandre Maicolino, Orlando Rolo, José Eduardo Lopes, Marcelo Nunes, José Eduardo Lopes, William Correia, boa noite, Celso Pires cumprimentando pela live, Ian Rocha dando boa noite, a Valéria Mendes também, Sônia Regina, o Felipe Teixeira Mendes, o Felipe Aquino já falei, Felipe Teixeira Mendes também acabei de falar, Milton de Araújo Filho, o Ian Rocha. Enfim, tem algumas perguntas aqui nos comentários aqui, eu até já aproveito já para começar a fazer, até para atender as pessoas que nos acompanham nesse momento. Uma pergunta do Fábio Maradei. Olá, boa noite. Dos profissionais contratados nessa gestão pelo Pérez, alguns são bons. Quem manterá e quem foi decepção? Um abraço ao Maradei. Não sei se o Maradei se refere apenas ao elenco profissional ou aos profissionais do clube de maneira geral, né? Aí você fica à vontade para... O Fábio, assim, em relação... Eu conheço muitos dos funcionários do clube, porque desde a época em que eu fui diretor também, né, que eu fui diretor na segunda gestão do Marcelo em 2002, 2003, tive ali a oportunidade de coordenar a implantação das escolinhas Meninos da Vila, foi aquela coordenação do time do Jabaquara, que foi o time do Santos que foi emprestado para o Jabaquara, e nós fomos campeões da série que o Jabaquara disputava e tal. Eu conheço muitos funcionários daquela época, e no decorrer dos outros anos, desses últimos anos. Aí é uma questão de avaliação quando nós chegarmos lá. Quer dizer, eu já tenho obviamente, algumas pessoas que
estão fazendo alguns levantamentos e nós saberemos o que fazer exatamente com essas pessoas que trabalham no clube. Não tenha dúvida de que o critério será um critério justo, não será um critério de revanche, até porque não teria sentido, são pessoas que nós conhecemos, eu conheço já há muito tempo, outras pessoas da campanha conhecem também, então nós vamos ter uma definição de justiça, sim. Tem essa questão, eu não sei se você fala também dos contratados como pessoa jurídica, né, quer dizer, os contratados por CLT e por como pessoa jurídica, mas isso a gente vai ter que fazer uma revisão, porque tem recomendações técnico-jurídicas que precisam ser atendidas ou devem ser atendidas, e nós vamos procurar manter essa linha de conduta bastante coerente. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Nunes também, que ele pergunta o que você vai fazer com a base. Acho que no momento de vacas magras, né, como os de agora, a base sempre salvou o Santos em vários momentos. Eu acho que, não sei se dessa vez será mais uma ocasião para isso, Esmeralda. Falasse um pouco do que você reserva em termos de planos para a base. Ótimo, essa pergunta é o que eu tenho me dedicado muito na campanha em relação à base. A base sempre foi aquela fábrica de raios, né? O Zito usava muito essa expressão de fábrica de raios, o que era uma verdade, porque às vezes caía raio forte e sempre continuou saindo raio, porque, até fazendo uma analogia, Santos é uma cidade que tem uma incidência enorme de raios, é uma das maiores do Brasil e tal, então alguns caem ali na vila. Então, assim, o que ocorre é que hoje nós vimos a base absolutamente destruída. Essa diretoria destruiu a base, destruiu os conceitos que criaram a ideia da base. Nós tivemos essa dispensa monstro agora, na semana passada, semana retrasada, de dezenas de atletas que foram liberados. Muito estranho isso, muito estranho. Quero ver para onde é que eles vão, para quais times eles vão, e aí como é que essas coisas vão se suceder, né? Vamos ver. Agora, a base está no nosso projeto esportivo. Nosso projeto esportivo, ele prevê um trabalho integrado entre a base e os times principais, né? Uma outra coisa que aí liga a base, uma outra coisa que essa diretoria fez foi um crime por ter destruído o ginásio Tia Jorge Cury. Além de prestar um desserviço ao clube, um desserviço à história do clube, tirando ali o ginásio para fazer estacionamento e para fazer gracinha com o time adversário aqui não é atacado, mas ele tem que saber qual é a pressão que ele vai enfrentar dentro do campo. Mas não, a diretoria resolveu facilitar para o time adversário o estacionamento do seu ônibus. Ele ficava ali na rua, José de Alencar? Na José de Alencar, desculpe, na José de Alencar, o ônibus fica ali tranquilo, ninguém passa, a torcida não pode passar naquele trecho, então o jogador entra e sai tranquilamente, não teria nenhuma necessidade. Mas com isso ele destruiu a fonte do início da atividade do futebol, que é o futebol de salão. Então o futebol de salão foi destruído, nós vamos tentar encontrar uma forma física de recuperar isso, porque é ali que começa a formação do jogador. O jogador Robinho e o Neymar são exemplos clássicos de jogadores que vieram do futebol de salão. Então, e aí a justificativa para a destruição do ginásio foi: não, essa quadra não atende às medidas mínimas que o esporte determina. Claro, para os adultos, mas para as crianças não, atendia sim. E os jogos poderiam ser feitos ali, os treinamentos poderiam ser feitos ali. Então, a ideia do nosso projeto esportivo é integrar a formação do menino, que começa no futebol de salão e vai para as categorias de base, e nas categorias de base ele vai evoluindo de acordo com a sua idade, até chegar à possibilidade de subir para o time principal. Só que esse, Ted, e Marcelo, esse é um processo demorado.
um garoto com 8 anos de idade que está jogando no futebol de salão e que com 10 anos começa a se aproximar do futebol de campo e tal, ele, assim, vai ser um projeto totalmente diferente, porque o menino não vai jogar 11 contra 11 em Campo Grande. Ele vai começar de uma outra forma. Ele vai jogar em campo reduzido, jogando contra 4, jogando contra 3, jogando contra o que for possível dentro da técnica que nós vamos implantar no clube. Mas o que é fundamental é que a base vai ser revalorizada, ela vai ser reconstruída, vai ser revalorizada. A nossa ideia não é criar apenas, não é formar apenas atletas. A nossa ideia é formar atletas com um sentido de cidadania plena. O menino vai sair galgando os seus passos, os seus degraus nas categorias de base e aprendendo a ser cidadão. É importante porque é uma contribuição que o clube vai fazer para a sociedade. Nós vamos dar bons exemplos, com bons meninos sendo bem formados. Então, o atleta vai chegar no ponto de passar da base para o time de profissionais, o time de principal, num formato totalmente diferente do que o Santos já viu. Num formato diferente do que a maioria dos clubes do Brasil já viu. Então, nós vamos, no decorrer da campanha, isso vai ser em agosto, a gente já vai estar em condições de apresentar o projeto esportivo, nós vamos apresentar esse projeto e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, porque ele é um projeto moderno, ele é um projeto eficiente e comprovadamente realizável. Então, a base, Marcelo, vai ser retomada de uma forma que vai nos trazer, aí sim, a fábrica vai voltar a funcionar. Vai ter que trocar os fusíveis, vai ter que trocar a fiação, vai ter que trocar a turma que opera a base, porque a turma que operou a base nessa gestão foi, assim, uma coisa terrível, né? Então, a gente vai conseguir fazer com que nós voltemos a ser uma fábrica de raios, mas uma fábrica de raios que vai ter um funcionamento demorado. Ninguém vai sair formado de um ano para o outro. Vai ser uma formação escalonada, uma formação paciente, respeitando as limitações e a capacidade de evolução dos atletas, de forma a fazer com que, quando eles chegarem no ponto, eles possam participar, seja do clube, seja sendo vendidos para outras agremiações no Brasil e fora do Brasil, e trazendo recursos que o clube também vai precisar. Esmeraldo, tem uma pergunta a respeito dessa coisa da falta de dinheiro e, em paralelo, o Santos conviveu por muitas vezes, e conviveu até pouco tempo, até chegou a ser apresentado no Conselho Deliberativo um projeto de retrofit, né, da Vila Belmiro, transformar a Vila Belmiro numa arena, com um mínimo de intervenções possíveis. Antes já tinha tido uma ideia de arena ali próximo, ali no Portuário, né, dependendo de uma série de burocracias, fora outros projetos. Qual a tua visão diante disso? Ainda mais no momento de que agora o mundo mudou, a pandemia mudou o mundo. Não sei, esse pós-pandemia também pode contribuir, de repente, para que isso não vire realidade, não digo a curto prazo, até porque é um processo longo, né, de reconstrução, de dinheiro, enfim. O que você acha do que foi apresentado em termos de retrofit da Vila Belmiro? O que você pensa sobre esse assunto? Olha, eu acho uma graça, Ted, na atual situação financeira do clube, pensar em reforma do estádio, em retrofit, não reforma não, em retrofit. Você fazer essas adequações, elas têm um custo altíssimo, né? Não é uma coisa barata. Aí eu pergunto, o clube tem dinheiro para isso? Não tem. Tem credibilidade para encontrar parceiros para fazer isso? Também não tem. Nenhuma credibilidade. Nós vamos recuperar essa credibilidade para poder pensar em alguma alternativa. Seja o retrofit, seja a arena, seja o que for. Mas hoje nós não temos essa possibilidade. Então, veja só, né, quando você fala em retrofit, o Santos vai jogar onde? Porque vai ter que parar o estádio. Vai jogar no Pacaembu? Não vai jogar no Pacaembu. O Pacaembu vai ficar fechado 2, 3 anos para fazer a reforma dele. Então, esse é um outro ponto. O Santos, na nossa gestão, ele vai jogar na Vila Belmiro, a casa do Santos é a Vila Belmiro. Mas o Santos vai jogar aonde a sua torcida estiver.
de acordo com o momento do campeonato ou da Copa que o clube estiver jogando, que o time estiver jogando, a comissão técnica vai definir, junto com os jogadores e com a diretoria, qual é o lugar que a gente vai ter mais vantagens para jogar os jogos que nós mandemos. Isso pode ser na Vila, isso pode ser em algum estádio na capital ou na Grande São Paulo. Nós vamos, ou isso pode ser no norte do Paraná, onde a gente tem um monte de torcida, pode ser em Brasília, pode ser em qualquer lugar em que haja torcedores do Santos. Mas, além disso, nós, especialmente nesse sentido, nesse tema, nós vamos ativar, de uma maneira também que nunca foi feita, porque sempre se desprezou, nunca se levou muito a sério, o ABC. O ABC é um celeiro de torcedores do Santos. Há muitos torcedores do Santos, há muitos entusiastas do Santos, há muitos sócios do Santos. Então, nós vamos utilizar a estrutura que o ABC tem, os estádios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, eventualmente até o de Diadema, lá do Água Santa, fazer isso. A gente vai treinar no ABC, a gente vai treinar em São Paulo, eventualmente, mas no ABC a gente vai treinar. Isso é uma coisa que eu já estou conversando objetivamente para fazer treinamentos no ABC. Então, a gente vai utilizar o ABC, que está perto da gente, é uma avenidona de 50 quilômetros, mas é uma avenida, é muito fácil chegar e sair de lá. Então, o retrofit, Ted, é uma loucura pensar em retrofit. A gente pode ter retrofit para jogar na Série B, é isso? É isso que eles querem? Só pode ser isso, porque retrofit deve ser bom para algumas coisas. Para o Santos, no momento atual, não é, não. Tem uma pergunta aqui, tem muitas questões, inclusive até daqui a pouco a gente já está terminando, né? Afinal, 1 hora, são tantos assuntos, até o Luiz Merol fique à vontade para, caso não tenha feito alguma pergunta dessa lista, ele veja as perguntas lá na Agência Só Esportes, a live vai estar disponível, as perguntas também, para que comente, né, alguma pergunta que, infelizmente, em razão do tempo, não pôde ter sido feita. Tem uma pergunta da Valéria Mendes aqui, sobre finanças, da Esmeralda. Como resolver a questão de dívidas a curto prazo que o Santos tem hoje? Salvo engano, são cerca de 190 milhões para serem pagos, então a receita recorrente é muito menor. Um dos impactos negativos imediatos é não poder registrar jogadores. Comente, por favor. Vou começar pelo fim da resposta da pergunta da Valéria. A contratação, sem dúvida nenhuma, é um problema gravíssimo, porque nós vamos enfrentar isso. Quando a gente for fazer a conversa com os atletas no começo do ano, nós vamos dizer a eles o seguinte: olha, não dá para continuar ganhando o que vocês ganham, mas a gente quer que vocês sejam nossos parceiros num modelo que nós vamos apresentar para os jogadores. Esse modelo já está evoluído e nós vamos apresentar para os jogadores. Agora, em relação às dívidas de curto prazo, nós vamos ter que procurar, Valéria, formas de alongamento da dívida. É por isso que eu falei no começo do programa desse nosso subprojeto de reestruturação da nossa dívida. O credor quer receber, certo? O pagador tem que querer pagar o que deve. E não adianta eu dizer que a dívida foi contraída no Pérez, ou foi contraída no Modesto, ou foi contraída no Odílio, não adianta isso. A dívida é do clube, não é do ex-presidente. Eu não vou dizer para o Pérez, eu não vou dizer para a torcida, porque era isso que ele fazia, eu não vou dizer para a torcida, olha, isso aqui foi contraído no Modesto Roma, ou, não, isso aqui é culpa do Pérez. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sou moleque. Então, se eu não sou moleque, eu tenho que encontrar uma solução de adulto, uma solução de gente grande, uma solução de gente que merece ser respeitada, porque o Santos é desrespeitado hoje porque não tem representação. Conosco, o Santos terá representação e será representado. Então, o que nós temos que fazer com as dívidas de curto prazo, que são o primeiro pepino, é procurar o credor e procurar fazer um alongamento da dívida, pagar o que for possível e ver em que condições é que nós vamos pegar o clube, porque o adiantamento de cota de televisão já nos mata de uma forma cruel. A venda de jogadores não tem nenhuma venda em perspectiva. Fala-se no Lucas Veríssimo que vai, no Lucas Veríssimo que fica, mas não há nenhuma venda. E vão fazer bobagem vendendo o jogador da base por um preço que poderia ser maior.
mas é para entrar dinheiro? Não sei se vale também essa sangria tão desatada assim. Então, são soluções que vão ser vistas, nós vamos começar a programar isso, já estamos começando a programar isso durante a campanha, certamente vai haver uma aceleração no período de transição entre a eleição e a posse, e quando a gente estiver na gestão, nós vamos já tratar disso de outra forma. Porque o grande problema do período de transição é que pode haver, espero que não haja, mas pode haver uma negação, uma sonegação de informações. E isso a gente vai tentar conversar e fazer com que a diretoria atual se veja na condição de diretoria do clube, não de diretoria de uma outra pessoa. Até a propósito de informações, de sonegação de informações, até uma outra pergunta que me puxa a respeito da base de sócios do Santos, que o cadastro de sócios do Santos sempre foi um problema, há muitos anos o Santos enfrenta esse problema, e sempre, às vésperas das eleições, isso acaba voltando. Eu queria fazer, são duas perguntas em uma que tem a ver com sócios. Uma, como resolver isso, e outra, aumentar a base de associados do Santos. Tá, legal. O Ted, realmente a gente tem uma situação nessa base cadastral de sócios que ela vai sempre gerar uma suspeita, porque a diretoria não cumpriu o seu papel por uma determinação do Conselho Deliberativo. Nós o Conselho indicou a necessidade de uma auditoria. Essa auditoria não foi contratada. Aí agora o presidente Pérez está acelerando, não sei exatamente qual é o motivo, o que lhe motiva, ele está acelerando essa auditoria agora. Essa auditoria já poderia ter sido feita a partir do começo de fevereiro. Mesmo com a pandemia, eles teriam tido condições, com os dados que fossem obtidos pelo clube, fornecidos pelo clube, eles teriam tido condições de entregar essa auditoria em abril, porque foi esse o cronograma que o presidente Marcelo Teixeira me falou, que seria cumprido. Mas a diretoria não pagou, portanto, não contratou, porque o Conselho não tem personalidade jurídica e não pode contratar. Mas a diretoria tinha a obrigação, porque foi uma determinação do Conselho, mas ela não fez o que deveria ter feito. Então, eu me preocupo em relação às eleições, porque realmente pode gerar dúvidas, gerará dúvidas por conta da imprecisão do cadastro. Se a auditoria for feita, é um pouco mais de segurança, porque nós não temos certeza de como é que a área de TI do clube trata esses dados. Esses dados têm que ser tratados com abertura. Nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida em relação ao que aconteceu nesses anos todos, né? Então, a base de dados precisa ser aberta e precisa ser resolvida. Em relação a atrair sócios para o clube, essa regionalização do clube. Quer dizer, o time precisa jogar aonde a torcida estiver. Isso é uma das coisas poucas, assim, nesses 2 minutos e meio que a gente ainda tem, essa é uma das poucas coisas que a gente pode fazer, é fazer com que o clube vá jogar onde a nossa torcida está. Né? E é isso o que vai motivar o associado a fazer, o torcedor a virar associado. Outra coisa na nossa gestão, nós vamos democratizar a relação com o associado. Uma das coisas que eu vou fazer, isso a gente já vai começar, inclusive, durante a campanha, uma das coisas que eu vou fazer é um encontro semanal com torcedores. Hoje nós estamos acostumados aí com essa utilização das diversas plataformas de reuniões virtuais, então essa é uma ação que eu vou fazer. Vou fazer uma ação voltada para os torcedores, semanalmente, bissemanalmente, não sei, mas o formato, de qualquer forma, vai ser esse. Nós vamos fazer ingressos com preços melhores durante um período para que o torcedor associado se sinta à vontade para voltar para a Vila Belmiro. Nós vamos, a partir de um determinado dia do mês, dia 25 do mês, por exemplo, nós vamos ter ingressos reduzidos, porque a gente sabe que o fim do mês é um problema, porque as pessoas acabam não tendo dinheiro, não vêm ao estádio e ficam na Vila Belmiro, às vezes até gastam mais do que o próprio valor do ingresso. E durante o ano inteiro, na Vila, nós vamos ter um ingresso tipo ingresso de geral.
né? Quer dizer, nós vamos tentar fazer com que a Vila Belmiro fique cheia o tempo inteiro, ou encha mais do que tem enchido aqui. Porque não tem sentido, Ted, você cobrar no ano passado meia entrada um jogo Santos e Goiás um domingo de manhã. É uma piada, né? As pessoas não têm dinheiro para isso. Então a gente vai ter a relação com o associado vai ser a de muito respeito e de muita participação. Esmeraldo, a gente vai esticar alguns minutinhos só para responder mais duas perguntas que eu vejo aqui nos comentários. Até uma pergunta que eu faria, o Felipe Ligeiramente fala. Esmeraldo, quem será o seu homem do futebol? Isso é uma questão estratégica que nós vamos anunciar isso durante a campanha. Mas nós estamos conversando e estruturando as pessoas que estão trabalhando na preparação do projeto esportivo estarão altamente e totalmente capacitadas para a função que forem exercer, porque não é uma questão de um homem só. É importante que nós saibamos que a nossa campanha ela é uma campanha que ela é descentralizada. Ela é uma campanha que muitas pessoas falam sobre diversos assuntos. Na área do futebol, especificamente, nós temos uma equipe, nós temos pessoas trabalhando pelo projeto esportivo e essas pessoas, muito provavelmente, continuarão conosco na gestão do clube. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui. Assim, essa aqui também do Felipe, eu acho que de certa forma você já respondeu no meio de alguma. Qual a sua solução para gerar receitas para o clube? Não, a solução para a receita para o clube nós vamos ter que ter paciência para montar a base, para fazer, porque você tem 3 formas de fazer receita. Ingresso, é o match day lá, as atividades do dia, que a gente vai poder promover coisas bastante legais, o direito de TV e venda de atleta. Venda de atleta, nós estamos queimados no mercado porque não tem, a base está totalmente desmontada. O match day lá e a bilheteria representaram aí cerca de 12%, se eu não me engano, do orçamento da arrecadação do ano passado. Então é muito pouco. Então, se é muito pouco, por isso é que dá para fazer aquela ideia da redução do custo dos ingressos, porque nós aumentamos no volume de pessoas que vão participar. E, agora, o que nos resta realmente é trabalhar, por isso que eu falo na paciência, e trabalhar para que a base forme e forneça atletas que possam nos ajudar em campo e que possam ser negociados. Essas são as formas que a gente vê como possíveis dentro de uma gestão tradicional. E, eventualmente, outras atividades que possam surgir, mas a gente tem que se ater, nesse momento, a ter uma gestão responsável, ter uma gestão com capacidade administrativa. Não dá para ficar inventando coisa, não dá para ficar falando coisas que depois não vão ser exequíveis, elas não vão ser atingidas, e a gente tem que, eu, Esmeraldo, tenho responsabilidade em relação ao que eu quero fazer no clube. Eu sei o que eu quero fazer no clube. Eu sei o que me espera no clube, pela situação caótica em que a gente vive. Eu sei o que eu posso fazer, qual é a minha capacidade de fazer, e eu sei com quem eu vou fazer essas coisas. A nossa equipe será uma equipe muito qualificada, tecnicamente, politicamente, porque também é preciso que as pessoas saibam que é preciso conversar e conversar e conversar para que as pessoas se convençam. Você não precisa mudar de posição, você precisa estar convencido da posição do outro. O outro tem que ter respeito pelo que um pensa, e o um precisa ter respeito pelo que o outro pensa. É isso que vai nortear, basicamente, a nossa gestão. A nossa gestão vai ser uma gestão de responsabilidade, vai ser uma gestão de capacidade, e vai ser uma gestão que vai conseguir recuperar a credibilidade e vai fazer com que o valor da marca Santos volte aos patamares que atingiu há anos atrás. Maravilha. Esmeraldo, já queria aproveitar para agradecer a tua presença. Né? Tem mais uma perguntinha só, que tem a ver com história. Né? A gente tratou de história no início, da história da tua família, história da tua relação com o Santos.
E até antes de eu perguntar, queria contar uma história que eu até não contei no início do programa. O Live Só Esportes, para quem acompanha, geralmente apresento eu e o Anderson Firmino. O Anderson, hoje, ele estava envolvido em um trabalho, no outro trabalho, e não ia conseguir conciliar os dois compromissos no mesmo horário. Ele não teria condição, não estaria em condições de estar no mesmo horário no Live Só Esportes e no serviço. Então, hoje eu estou no programa e na próxima semana, né, o Live Só Esportes volta com a presença do Anderson Firmino. A minha pergunta sobre história, aliás, não só a minha, mas do pessoal da ASOFIS, que é a Associação de Historiadores e Pesquisadores, e Historiadores do Santos Futebol Clube, que você deve já conhecer com certeza, eles perguntam o seguinte: qual o seu projeto em relação à preservação da história do clube? Né? Cara, essa é fácil. Eu gosto muito de história, gosto muito mesmo de história. É o que eu costumo ler mais são temas ligados à história. Romances históricos, relatos históricos, pesquisas, então eu gosto muito. Para a turma da ASOFIS e para os historiadores do Santos, então essa resposta realmente é fácil. Eu conheço alguns dos membros da ASOFIS e acho que eu realmente desconheço o que o sujeito que diz que cuida da história do Santos lá no estádio faz, né? Eu desconheço e, na verdade, não estou nem muito interessado em saber mesmo, porque não vale a pena eu perder meu tempo com o que esse sujeito faz. Mas o que a Sofis pode ter certeza, porque outro dia até foi publicada uma foto do meu pai, que eu nunca tinha visto. Era uma foto com o Araquém Patusco e com o Friedenreich, o meu pai entregando alguma coisa ali, eu não tenho uma descrição, e eu achei super bacana. Eu nunca tinha visto o meu pai com aquele físico, né? Eu já conheci o meu pai um pouco mais forte, assim, ele era magro naquela época, então aquela foto, ela deve ser, porque também não tinha um ano, ela deve ser de 62, 63, por aí, né? No ano em que eu nasci, talvez. Então, o que a Sofis pode ter certeza, inclusive, uma das ações que a gente pode pensar em fazer é que a gente não tem, o clube eu acho que não tem um acervo de filmes, né, de filmes antigos do Santos, mas a gente pode fazer isso para o pessoal da Sofis, né, para a gente poder conversar. O que a gente pode fazer é realmente criar um acervo no clube, ampliar o acervo do clube, fazer algumas parcerias com quem tenha material e que possa nos ceder pontualmente ou nos ceder para que nós possamos digitalizar esse material e manter ele junto. Eu preciso conhecer mesmo esse sistema, que eu não conheço com profundidade, mas a Sofis pode ter certeza de que nós vamos fazer, e esse é um tema que eu gosto muito. Eu mesmo fiz um ano de faculdade de História em 85, mas eu não continuei o curso, mas eu tenho pela história um respeito que é muito grande. E eu digo para vocês o seguinte: se nós tivéssemos respeito à história, se essa diretoria aí tivesse respeito pela história do Santos, ela não faria o que fez. Porque a gente tem que ter respeito pelo passado, porque a gente, só respeitando o passado, você conhece o futuro em que você está, e conhece o presente em que você vive, e vai poder projetar o futuro que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. E essa diretoria não fez isso. Na verdade, essa diretoria desrespeitou a história do clube. Então, na nossa diretoria, na nossa gestão, a Sofis, os associados, os torcedores do Santos, têm que saber que nós vamos revalorizar a história do clube. E a gente vai fazer algumas coisas que eu gostaria de encontrar alternativas para deixar o clube mais conhecido ainda, internacionalmente, nacionalmente, até para a nossa própria cidade. Tem gente que não conhece a história do clube, muita gente não conhece a história do clube. Então, comigo, história não é história, não. Comigo, história é ação.
Perfeito. Aliás, até a Sofia deixou uma mensagem aqui que quem estava na foto com o seu pai, Beraldo, na verdade, eram Arnaldo Silveira e Arthur Friedenreich. O Arnaldo Silveira e o Friedenreich, exatamente. Eu confundi aqui. Era o Arnaldo Silveira, que é tio-avô de um conhecido meu. E aí eu queria dizer para vocês também, foi realmente, não era o Patusca, era o Arnaldo. E que foram dois grandes jogadores, né? Quer dizer, o Friedenreich, eu me lembro de ouvir falar do Friedenreich como uma figura, assim, um atleta encantador e tal, porque ele tinha... E eu mesmo tenho uma história aqui, Ted, se você me permitir aqui mais uns segundos aqui, o meu tio-avô, ele foi centroavante do time de 35, o time que ganhou o primeiro título do Santos, no Campeonato Paulista. Ele chamava-se Raul Cabral Guedes. E esse cara era um encantador, assim, ele até falecer, ele já faleceu com bastante idade, ele era um sujeito encantador, assim, ele era uma figura muito boa, contava muitas histórias. Eu tenho um orgulho muito grande de ter podido conviver, não vir jogar, obviamente, mas... Não, eu, na verdade, até talvez até tenha visto ele tocar um pouco na bola, porque a família do meu avô tinha muitos irmãos, vários deles jogavam na Portuguesa Santista, e o Raul jogava no Santos. Então, eles faziam todo ano um jogo ali, uma confraternização, e às vezes eu ia assistir. Então, para mim, é bom falar da história, porque além de eu próprio fazer parte da história do clube com o maior orgulho, é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, eu posso dizer que a minha família também contribuiu para essa história, e isso é muito bom, isso é muito legal. Maravilha, Beraldo. Mais uma vez, agradecendo a tua presença e lembrando a audiência da live, né, que a nossa ideia é, paulatinamente, trazer outros candidatos, pré-candidatos, enfim, que tenham a intenção do Beraldo concorrer à presidência do Santos. Beraldo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Prazer em revê-lo depois de tanto tempo, como eu disse. Muito obrigado, Ted. Eu agradeço a oportunidade, e quando ela se repetir, pode me avisar que eu vou estar aqui com vocês. E eu quero adiantar aqui o slogan da nossa campanha, e ele é um slogan que corrobora as coisas que eu falei aqui. Esmeraldo Tarquínio é preto no branco. Perfeito. E é com essa frase, com esse slogan, que o Live Só Esportes encerra a edição de número 7, voltando na próxima sexta com a sua edição número 8. Hoje foi a edição número 7. Grande abraço, pessoal. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.